Olá galera, tudo bem? Gente, quando eu fiz meu vídeo sobre o transporte público no Canadá, eu recebi várias solicitações para mostrar como é que funciona o transporte público aqui na minha cidade em horário de pico. Eu reconheço que aquelas imagens que eu fiz não foram imagens em horário de pico, mas no meio da tarde, quando é mais tranquilo, mais calmo. E aí, atendendo a essa solicitação, eu fui fazer essas imagens que vocês vão ver nesse vídeo de hoje. Trata-se de um grande evento que há aqui na cidade de Calgary, no Canadá, e eles dizem que é o maior evento ao ar livre do mundo. Isso é mentira, porque o Carnaval do Brasil é 50 vezes maior do que esse evento chamado Calgary Stampede. Mas, em todo caso, esse é um grande evento que tem, e nesse ano de 2012, aconteceu no verão, sempre acontece no verão, aliás, mas nesse ano de 2012, eles celebraram o 100º Calgary Stampede, quer dizer, 100 anos de Calgary Stampede. E foi um negócio assim muito grande, um evento de grandes proporções na cidade, e é sobre isso que eu quero mostrar para vocês. Esse evento ele teve café da manhã de graça, como aliás sempre tem, as pessoas vão para as ruas, vão para a praça, e é uma animação muito grande, porque é no auge do verão, então o tempo é muito bom. Como vocês podem ver nessas imagens, existe café da manhã, existem parques de diversões, que você passa o dia inteiro lá se divertindo. Música ao vivo, você pode ver aí que tem música ao vivo em vários lugares da cidade, principalmente música country, porque esse evento é um evento essencialmente country, lutas de UFC, nós temos paradas no centro da cidade, aliás uma grande parada, conforme vocês estão vendo nessas imagens. E as pessoas elas então se deslocam para o centro da cidade de ônibus e de trem, porque as ruas são várias ruas que ficam interditadas e não dá para ir de carro, até porque é muito complicado, o trânsito fica muito congestionado, e aí as pessoas deixam seus carros nos terminais de ônibus e de trens e elas se dirigem ao centro da cidade nos trens e também nos ônibus. E é sobre esse assunto que eu quero discutir hoje com vocês, como funciona o horário de pico do transporte público aqui no Canadá. Roda aí! Safety, please stand behind the yellow line. Thank you. So you're like a regular user, right? Once at a time, especially when I'm going downtown. And this is like a rush hour? Well, it's the rush hour because it's the first day of the Stampede, so during 10 days, it's the best road to take. It's easier for everybody. It's like this, in a rush hour? Yes, it's like this. What I like is, even if it's rush, people pay attention, there's no violence or rushing, or people are very kind, very friendly, if I can say that. So in average, what do you think about the system here? It's good, but it needs to improve its capacity. One thing is very interesting is if you work in downtown and you don't have to pay. It's free. You have a free zone of LRT, yes. So it's good. So if you work at the end of the downtown and you have to go on the other side, why not to use the LRT? Este é o mapa do centro de Calgary. Vamos contar os blocos. 1, 2, 3. Ops. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos mover. 11, 12. Então nós estamos falando de 12 blocos da cidade para se utilizar do trem sem pagar. Uou! Okay. Voltar para casa de
de ônibus, depois de um dia no emprego, é tão cansativo quanto trabalhar. Nossos repórteres foram ver de perto as dificuldades dos usuários das principais linhas de transporte urbano de algumas das nossas grandes cidades. Na região metropolitana de Belém, os ônibus são o único meio de transporte público para atender mais de 1 milhão de pessoas, ou seja, a metade de toda a população. Nós vamos embarcar nessa linha que sai daqui do centro de Belém e vai até Ananindê, o município vizinho, para saber o que os passageiros enfrentam durante a viagem. 15 minutos de viagem, olha só como é que está o ônibus. Não tem espaço para mais ninguém aqui. Cansativo, olha, a gente vai em pé. Às vezes tem até briga dentro do ônibus. Segundo o motorista, a viagem dura 45 minutos com trânsito normal, mas isso quase nunca acontece. O motivo se vê da janela. Eu acho que nós merecemos um transporte melhor, né? Uma condução para a gente andar mais tranquilo, não desse jeito apertado que nós andamos. Aqui no Rio de Janeiro, essa é uma cena comum. Ponto de ônibus, há muitas filas com passageiros que já pegam o transporte público lotado. Os ônibus já saem cheios do ponto. Consegue viajar sentada? Não, muito difícil. Essa hora, então, não tem condições. Nós também embarcamos num ônibus lotado, desta vez com uma câmera menor, semi-profissional, para registrar a volta para casa de quem depende do transporte público. Está seguindo viagem no subúrbio do Rio. Pelo que a gente ouviu dos passageiros, hoje o ônibus está vazio, mas a gente não tem lugar para sentar e mal para ficar em pé. Você vai sempre em pé? Todo dia. Tem gente que vai pendurado quase na ponta. Aqui em Salvador, quem pega ônibus para voltar para casa já sabe que vai enfrentar aquele que é, de longe, o pior horário do trânsito na cidade, onde o número de veículos quase dobrou nos últimos 10 anos. Em média, 1.300.000 pessoas, quase metade da população da cidade, usam o transporte coletivo aqui diariamente. Embarcamos no ônibus da linha por onde circula o maior número de passageiros, 22 mil por dia. Tem dias que está até pior. Do começo ao fim da viagem são 27 quilômetros e mais de 1 hora de aperto e solavancos. Em Curitiba, 2.300.000 pessoas dependem do transporte coletivo todos os dias. Na cidade, há vias exclusivas para as principais linhas de ônibus, que tornam o transporte rápido. Mas isso não quer dizer que os passageiros não tenham de enfrentar um aperto danado na hora de sair do trabalho e ir para casa. É todo dia assim? Todo dia assim. Com criança no colo, então é pior ainda. E tem pessoas que não dão lugar pra gente com criança no colo. Hoje em dia também a educação também está precária. 1.800.000 pessoas utilizam ônibus no Grande Recife. Eu comprei um jornal para ver se vou conseguir ler durante a viagem. O ônibus tem capacidade para 80 passageiros. Pelo visto, essa capacidade já se esgotou faz tempo por aqui, né? Vou deixar minha leitura para depois, talvez. Os buracos são muitos e não dá pra gente ter condições nenhuma de ler. Difícil também manter a elegância. Impecável nunca chega. Você chega no trabalho, além de exausta, toda suada, querendo já tomar outro banho. Pior ainda para quem viaja na escada. Tá péssima, porque já imprensou minha mão aqui. Em São Paulo, mais de 6 milhões de pessoas dependem dos ônibus. Escolhemos essa linha. São 16 quilômetros do centro até Campo Limpo, zona sul da cidade. A gente não chegou nem na metade do caminho. Olha só como é que tá aqui, ó. Já tá difícil de se locomover. Só piora a situação. Claro que sardinha enlatada. No horário de pico, a velocidade média neste corredor cai para 15 km por hora. Esse trajeto que a gente está fazendo aqui, em condições normais de trânsito, deveria levar 30, 40 minutos. No horário do rush, o tempo vai para 1h30, 1h40. Que diminui muito a capacidade do corredor ele ser compartilhado com o táxi. Só atrapalha grande parte da população em benefício de poucos. Em cada lado desta avenida, no período do rush, passam por hora 4.000 pessoas nos automóveis e no corredor de ônibus, 18.000 passageiros. Este urbanista, especialista em transporte, diz que aumentar o número de ônibus não adianta. Nas grandes cidades, o ideal seria um sistema integrado. Integrado com transporte sobre trilhos, todo um sistema integrado, como acontece nas grandes cidades do primeiro mundo, onde o transporte coletivo é planejado com maior dignidade. 1h40 minutos depois. Eu vou dizer a vocês que a gente se sente um pouco como esse meu jornal aqui.
A gente se sente assim meio aos frangalhos. Depois de 2 horas de viagem... Como é que você chega em casa? Chego cansado, já pronto para dormir e amanhã continuar a rotina. Depois de 1h30 de viagem, chegamos ao ponto final. Dona Edna só pensa numa coisa. Vou tomar meu banho e dormir. Não tem condições para mais nada. Essa pessoa que perde por dia de 3 a 4 horas no transporte coletivo, ela não vai ter mais tempo para estudar, para ter o lazer. Então, se a gente consegue dar uma melhor mobilidade urbana, consequentemente a gente vai estar propiciando que as pessoas possam estudar por mais tempo, possam dedicar maior tempo para a família, para o seu benefício próprio. Chegamos ao ponto final e a gente percebe que para muita gente a maratona não acaba e não, continua. Porque muita gente desembarcou daquele ônibus que nós estávamos para pegar mais um ônibus lotado. Rosana desce na última parada. Muito cansativo, mas fazer o que? A gente tem que trabalhar para sobreviver, tem que enfrentar isso aí. Agora, gente, se isso tudo não bastasse, hoje de manhã eu assistindo ao jornal Bom Dia Brasil da Rede Globo de televisão, eu assisto aqui no Canadá, eu fiquei indignado com essa reportagem. Veja isso, que desrespeito das empresas de ônibus para com os alunos e para com a lei estabelecida. A gente começa essa edição do Bom Dia Brasil com flagrantes de como o nosso dinheiro pago em impostos pode ser mal usado. Você vai ver o desrespeito a estudantes da rede pública do Rio de Janeiro. Olha, por lei, as empresas de ônibus são obrigadas a transportar alunos com uniforme sem cobrar passagem. Mas não é tão fácil assim fazer os motoristas pararem. O dia mal começa e estudantes da rede pública de ensino do Rio já enfrentam uma rotina estressante. No meio da rua, a jovem chega a implorar. O menino sinaliza 4 vezes seguidas e nada do ônibus parar. Todo dia. Teve um dia que passou 6 e não parou. Alunos são desrespeitados, ignorados por motoristas. Para quem estuda é ruim, né? Às vezes perde prova, perde escola por causa disso. As empresas de ônibus são obrigadas, por lei, a transportar alunos uniformizados de escolas públicas sem cobrar passagem. Mas a prestação do serviço não é de graça. Com o dinheiro de impostos pagos por nós, cidadãos, o governo do estado e a prefeitura do Rio repassam às empresas 115 milhões de reais por ano. Sem saber que estavam sendo filmados, motoristas admitem que a irregularidade é comum. Velho, estudante não. Aí não param. Às vezes a maioria não para não. É muito. Este homem trabalha numa empresa de ônibus e prefere não mostrar o rosto. Ele diz que os motoristas são forçados a atingir uma meta diária de passageiros pagantes. Nós temos que bater uma meta de 320. Se não carregar o pagante e chegar no final do dia no teu pagante, ele é punido. Ele vai ficar suspenso no dia seguinte, vai perder o dia, vai perder a folga e vai perder a cesta básica dele. A conduta, é bom que se diga, é dos motoristas, mas o motorista não age por livre e espontânea vontade. É claro, ele não ganha nada com isso. Tá muito claro que isso é a orientação de quem comanda os motoristas. O Sindicato das Empresas de Ônibus do município nega que os motoristas sejam orientados a evitar passageiros com direito à gratuidade. Lamentamos profundamente o ocorrido e pedimos, inclusive, desculpas aos estudantes e aos familiares. Para. Como é que é isso, rapaz? Esse velho de cabeça branca não honra os cabelos brancos que ele usa. Que falta de vergonha na cara. Tomar vergonha na sua cara. Como é que esse cara quer fazer com que o povo acredite nessa versão dele, de que a empresa não obriga, não força os motoristas? Vai contar essa história pra boi dormir, rapaz. Tenha vergonha na sua cara e honra esses cabelos brancos que você tem na sua cabeça. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você possa me ajudar a divulgá-lo, que você dê joinha aí se você gostou e que a gente possa fazer com que esse Brasil acorde. Um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.